Acompanhar essa entrevista que a gente vai pôr no ar a partir de agora, porque um dos principais opositores do ditador Nicolás Maduro, Juan Guaidó, ele deu uma entrevista exclusiva ao SBT News. Essa entrevista ela foi conduzida pelo apresentador Leandro Magalhães. E nessa entrevista, o Guaidó afirma que, presta atenção na declaração que ele deu, ele disse que a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, palavras dele, é a ditadora interina do país. Você vai acompanhar a partir de agora, são 6 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília, um trecho dessa entrevista conduzida pelo jornalista Leandro Magalhães no News Noite. Juan, a oposição vê alguma resistência de aliados de Nicolás Maduro? A oposição vê alguma resistência dos aliados de Nicolás Maduro que ainda continuam na Venezuela, na sua opinião? Bom, na Venezuela, nesse momento, estamos no segundo comando de Nicolás Maduro e o Cartel de los Soles. E também entendemos que os venezuelanos é um processo de transição. Acaba de ser levado na justiça com uma grande assertividade os Estados Unidos a Nicolás Maduro Morros. E vamos ver como é o início desse processo de transição que requer muitas coisas, que requer uma volta democrática da comunidade internacional, que não está completo até que vamos ver liberados os presos políticos e que ver liberada a Venezuela. E sim, temos uma grande oportunidade de ver a democracia voltar ao nosso país, de ver reconstruído o fio constitucional, esse que nos deu a vitória de Edmundo Urrutia no dia 24 de julho. Então a gente vai estar à frente dos venezuelanos e esperamos apoio da comunidade internacional. Juan Guaidó, o que espera você agora com esta... Guaidó, o que você espera agora com essa operação do governo dos Estados Unidos na Venezuela? Olha, o primeiro já aconteceu, porque foi uma pressão muito grande para todos nós, porque levaram preso o ditador Maduro. Então, isso é uma pressão muito grande que já viemos às ruas denunciando todas as denúncias de violação dos direitos. A violação da vitória de 24 de julho, muito antes do que a Assembleia Nacional Constituinte conheceu a Nicolás Maduro. Então, um processo muito longo, muito doloroso, e temos 8 milhões de refugiados no exílio. Então, é uma tarefa complexa e sofre ainda a Venezuela a recuperação total da democracia, a reconstrução de um país, o retorno de milhões de refugiados que a gente espera. Por isso, estamos no exílio, como é o caso de milhões, e possamos voltar de maneira segura para voltar efetivamente para essa reconstrução. Agora, você poderia descrever Delcy Rodrigues? Como é o perfil da Delcy Rodrigues? O que ela fazia? O que ela atuava durante o governo de Nicolás Maduro? Bom, Delcy Rodrigues é quem coordena SEBIN, por exemplo, é a unidade de inteligência civil bolivariana do governo de Nicolás Maduro. É uma entidade que conduzia torturas no país, que coordena a parte econômica e que manda direta e indiretamente na PDVSA, a estatal venezuelana. É também o elo por trás da repressão e também da condução do manejo da pátria diplomática do país. A mano de Delcy Rodrigues, Juan Rodrigues, é quem dirige a Assembleia Nacional e que também foi participação do processo de negociação que chegou e terminou. Eles desenharam nos últimos dias 17 os processos de negociação da liberação, porque Maduro tinha eles ao lado deles. Então eles estavam juntos com Maduro do processo de negociação. E, lamentavelmente, não cumpriu o regime de Nicolás Maduro. Eles foram o artífice que não chegasse a nenhum acordo. Então, podemos dizer que a Delcy Rodrigues é a ditadura interina, de momento, na Venezuela. Você tem algum medo de que a oposição não participe desta transição ou não? Isso vai depender da gente, por isso eu me preocupo. Vai depender da nossa organização, vai depender do que nós temos de organização democrática, que desde 2015 já é a maioria e foi demonstrado eleitoralmente em todas as eleições, como estávamos protestando nas ruas e quase 1 ano e meio
É muito o que dizer que o tema democrático e a oposição na Venezuela é maioria. Temos demonstrado nas ruas, nas eleições e também com outros temas, mas isso não me preocupa. Para que se complete uma transição, liberando os presos políticos, tendo sucesso na institucionalização da Venezuela, se requer a toda a população. E isso inclui também, claro, a quem representa a maioria e a oposição. E isso vai depender da nossa capacidade, de nossa possibilidade de democracia, de voltar e colocar a atenção nisso o mais cedo possível, para que a Venezuela possa se unificar uma vez mais o país e cumprir as demandas sociais que se podem cumprir com a cidadania. Então, assim, isso não me preocupa, porque Maria Corina é apenas um ator político na Venezuela. Na Venezuela, lideramos um processo de mudança no país. Bom, eu continuo aqui com a Vitória Abel. Bom, pelas palavras do Guaidó, me parece que a análise que se faz nesse momento é justamente essa, né, Vitória? Caiu Nicolás Maduro, mas não caiu o regime chavista, não caiu o regime madurista. Ela vem ali do mesmo contexto. A gente já tentou avaliar aqui mais ou menos como deverá ser, né, o desempenho dela, até com relação a qual vai ser aí o entrosamento, se é que vai haver, mas certamente será melhor o entrosamento dela com Donald Trump do que foi com Maduro, do que poderia ser com Maduro. Eu nem imagino esse cenário, né, de algum entrosamento entre Maduro e Donald Trump, mas pelo que o Guaidó diz nessa entrevista, porque ele diz, Delcy é a ditadora interina do país. O que ele está dizendo, em outras palavras, é, caiu apenas o Maduro, mas o regime é o mesmo, não muda. Exatamente, Lucas, é o que a gente vinha reforçando aqui, né, que o regime chavista, ele tem diversos tentáculos que estão ainda intrínsecos dentro do governo venezuelano, do regime venezuelano, e isso não é fácil de ser desfeito. E a gente está vendo que, pelo jeito, não é a intenção do presidente americano Donald Trump ajudar com que isso seja desfeito. Muito provavelmente as negociações com Nicolás Maduro e o governo americano não estavam andando quando a gente olha para a questão petrolífera, para o comércio entre os dois países, e houve ali um acordo para que se tirasse Nicolás Maduro. E isso é uma versão defendida por especialistas de relações internacionais que estão analisando esse fato, porque a análise que se faz é que dificilmente Donald Trump conseguiria entrar num país, capturar Nicolás Maduro, sem que ele esteja ali, sem nenhuma dificuldade, sem que ele esteja sob uma proteção do exército venezuelano. E, inclusive, como as forças americanas entraram no litoral venezuelano, quer dizer, chegaram por mar, entraram no litoral, entraram no território venezuelano, chegaram até o palácio, e nada foi feito, não houve resistência, houve ali algumas trocas de tiros, mas não houve grande resistência, porque se houvesse grande resistência, a captura não teria acontecido, como disse Donald Trump, em alguns minutos. Isso teria acontecido em dias. Se a resistência venezuelana tivesse de fato ocorrido, essa captura de Nicolás Maduro teria sido muito mais trabalhosa. Então, isso demonstra que, de fato, existiam aliados de Donald Trump dentro do governo de Nicolás Maduro e reforça a tese de que o grupo de Delcy Rodrigues tinha interesses, tinha o interesse de que Donald Trump realmente tirasse Maduro do poder. Era uma saída para que o grupo Rodrigues entrasse no comando da Venezuela e pudesse passar a comandar as questões comerciais, as relações comerciais que provavelmente estavam travadas ao longo do governo de Nicolás Maduro. Claro que o detalhe disso é muito difícil da gente ter certeza do que aconteceu ali na troca de comando na Venezuela, justamente porque é um país extremamente fechado, a gente tenta contato com o governo venezuelano, mas é praticamente impossível, é muito difícil entrar, é muito difícil até a gente conseguir contato com a embaixada venezuelana aqui no Brasil, eles são extremamente fechados. O contato que a gente consegue é por meio da oposição,
A gente viu o Juan Guaidó falando agora com o Leandro Magalhães, falando ontem com o Leandro Magalhães. A gente consegue ter contato com os assessores da Maria Corina Machado, do Edmundo Gonzalez. A oposição ainda continua um pouco aberta, mas o governo agora de Delcy Rodrigues, e que antes era de Nicolás Maduro, é um governo extremamente fechado para que a imprensa tenha acesso. Mas o que se desconfia é justamente isso, que houve uma traição, que o grupo de Rodrigues estava incomodado em como o Nicolás Maduro estava conduzindo as negociações e acabou, então, fazendo um acordo com Donald Trump para tomar o poder, mas manter o regime chavista, porque a ideologia de Delcy Rodrigues é o regime chavista. Ela sempre foi chavista e isso não vai mudar, a não ser que ela saia de lá. E é por isso que o Juan Guaidó destaca a necessidade da oposição se colocar. Se a oposição não se colocar, se Maria Corina Machado, Edmundo Gonzalez não voltarem para a Venezuela e não se colocarem como opções políticas, dificilmente esse cenário vai ser modificado. Mas existe um medo muito grande na oposição. Um medo de realmente represálias, um medo de capturas. Existem ainda deputados venezuelanos que estão capturados, isso de acordo, claro, com a oposição venezuelana, deputados que estão ainda capturados no país. Então, existe um receio até do entorno ali da Maria Corina Machado de ficar se pronunciando ou de organizar manifestações, porque todo mundo tem medo de ser capturado, até mesmo de algo mais grave acontecer ali com seus aliados. Então, isso acaba inibindo a oposição de ter atitudes mais duras em relação ao regime agora de Delcy Rodrigues. E é isso que o Juan Guaidó está falando. A oposição vai ter que ter uma escolha, ou se posicionar e correr os riscos, ou então deixar o regime chavista continuar comandando a Venezuela. Lucas.